A dieta da longevidade. Qual é o segredo dos centenários das zonas azuis que chegam até os 100 anos facilmente e com saúde? Fica aí e vamos aprender mais sobre a dieta da longevidade e o documentário Zonas Azuis, Vivendo até os 100 anos, da Netflix. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que amo trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de ideologia, nada de achismo, apenas o que está cientificamente publicado. Muita gente não sabe e começou só a ouvir agora sobre as zonas azuis devido à publicação do último documentário da Netflix chamado Vivendo até os 100 anos, né? Que na verdade, foi pesquisado pelo Dan Buettner, um pesquisador que escreveu o livro Zonas Azuis, que na verdade Zonas Azuis é porque o demógrafo que começou a descobrir essas civilizações que viviam até os 100 anos facilmente, começou a marcar no mapa com uma caneta azul e acabou ficando Zonas Azuis. Mas então, o que essas zonas azuis fazem para chegar até os 100 anos? Não sei se você assistiu o documentário da Netflix, sugiro assistir, é bem interessante, mas eu já venho falando sobre as zonas azuis já tem muito tempo, porque isso não é de hoje que a gente sabe esse dado científico. E existem vários fatores que as zonas azuis acabam tendo para ter mais longevidade, ou seja, é uma média de 34 a cada 100 mil pessoas que chegam até mais de 100 anos, né? E tendo até também um alto número de supercentenários, que é quem passa dos 100 anos de idade, que é quem passa dos 110 anos de idade. Mas o interessante é que as zonas azuis compartilham não só vários hábitos de estilo de vida saudável, mas conceitos dietéticos muito similares. Antes da gente falar da dieta, fica aí até o final para você entender qual é a dieta das zonas azuis, mas vamos falar um pouquinho sobre elas. Okinawa, Vilcabamba, Abkhazia, Nicoya, Adventista Sétimo Dia de Loma Linda na Califórnia, Sardinha. O Murilo aqui, nosso cameraman, nosso editor de vídeo, também falou sobre os Hunza, que a gente já fez vídeo sobre os Hunza aqui no canal. Sugiro clicar na descrição e nos cards eu vou botar o vídeo viralizou. Mas os Hunza, infelizmente, eles não entram como uma zona azul, apesar de ser a principal zona azul. Talvez porque eles não foram estudados, eles estão realmente num lugar mais remoto do que essas zonas azuis já estão, né? Mas os Hunza são muito interessantes porque são uma civilização quase frugívora que ainda jejua durante o inverno por falta de comida, por viverem nas montanhas do Himalaia. Não perde o vídeo aqui, é fenomenal. Tem livros sobre os Hunzas, tem muita coisa, mas eles não entram na classificação de zonas azuis. Realmente não sei porquê, o Dan Buettner esqueceu deles. Talvez por não ter ainda pesquisa médica científica sobre eles também, mas com certeza eles são o maior exemplo das zonas azuis. Então, como eu já falei em outros vídeos aqui, sugiro clicar na descrição e nos cards sobre Okinawa, por exemplo, e civilizações longevas, né? Eles têm um princípio muito interessante que é o Hara-Hashibui, 8 partes de 10. Ou seja, eles nunca comem até ficar completamente estufados. Eles comem até encher 8 partes do estômago, ao invés de encher as 10 partes do estômago. Então, isso é uma leve restrição calórica natural que eles fazem. Mas, a nível científico, nós sabemos que a restrição calórica aumenta a longevidade e saúde do organismo. Entretanto, o que muita gente não entende é que restrição calórica realmente é difícil de fazer se você não estiver falando de plantas, e ainda mais as plantas mais hipocalóricas que existem, que são as frutas e os vegetais, ou seja, os alimentos menos densos caloricamente na natureza são frutos e vegetais. Então você quer ingerir bastante volume de comida, porque senão você fica com fome, seu cérebro fica pensando em comida o tempo inteiro, porque o seu estômago não ligou os receptores estomacais de saciedade, mas também tem outros fatores de fibra, ligando hormônios de saciedade, entre vários outros fatores, né? Mas, com certeza, a forma mais fácil de restringir calorias sem passar fome seriam plantas. Então, o primeiro fator da longevidade de dieta deles, com certeza, é consumir mais plantas. Segundo fator da dieta da longevidade, que ainda assim no livro de Zonas Azuis não se fala tanto, mas na ciência de longevidade e gerontologia, como Mark P. Madison, Luigi Fontana, Walter Longo, David Sinclair, os principais cientistas de longevidade do mundo,
mostram que restrição não só calórica, mas também proteica é com certeza o segundo fator da dieta da longevidade. Sim, consumir muitas calorias faz o corpo envelhecer, mas assim como consumir também muita proteína faz o corpo envelhecer, porque a proteína estimula o que a gente chama de mitogênese. Você aumenta IGF-1 e mTOR, um hormônio de crescimento e uma proteína que estimula a divisão celular, e isso inibe a autofagia. A autofagia regulada, que é o processo de limpeza do jejum, é muito importante na ciência da longevidade, porque ele mantém um sistema limpo, o sistema, as células recicladas, as células funcionando de forma otimizada. Então a gente sabe que a autofagia otimizada é muito importante e muita proteína inibe a autofagia. Terceiro fator que ninguém te fala por aí e é um fator muito importante e vai ser extremamente mais reconhecida à medida que o tempo passa e à medida que a ciência evolui, as toxinas do cozimento são gerontotóxicas e são famosas até mesmo por inibir a autofagia. Sim, por incrível que pareça, cozinhar produz toxinas. E essas toxinas têm inúmeros fatores de produção de doenças, né? Como serem cancerígenas, mutagênicas, pró-inflamatórias, clastogênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, mas ainda assim também inibem a autofagia, sendo gerontotóxicas. Eduardo, o que você falou? Bom, é muita terminologia científica, eu sei, mas abreviando só para gerontotóxica, seria geronto, de gerontologia, da ciência do envelhecimento, e tóxica, ou seja, é uma toxina que causa o envelhecimento do sistema. Sim, por incrível que pareça, cozinhar gera toxinas e quanto mais a gente cozinha, o tipo de alimento, o tipo de cozimento, então as zonas azuis, elas cozinham, eles não são crudívoros. Se eles soubessem sobre crudivorismo, provavelmente, na minha humilde opinião, eles seriam mais longevos e saudáveis ainda. Entretanto, como eles comem comida primariamente de origem vegetal, isso reduz a formação das toxinas do cozimento. Sim, alimentos ricos em carboidratos integrais, assim como a gente vê aqui na mesa, formam menos os subprodutos da reação de Maillard. Os alimentos mais proteicos e mais gordurosos, como a proteína animal, ou pior ainda, produtos industrializados, que aí tem muito mais as toxinas do cozimento, realmente formam mais dessas toxinas do cozimento. E aí você vai ter mais efeito gerontotóxico e mais ainda inibição da autofagia. Sim, a acrilamida, por exemplo, é uma substância famosa por ser formada na batata quando a gente frita ela. E ela tem dados científicos sobre inibir a autofagia. Vou botar o paper científico aqui aparecendo, o Murilo vai ajudar a gente, porque muita gente duvida, muita gente questiona, muita gente, mas se eu tô falando aqui, tem paper científico para embasar. E se você tem dúvidas sobre os dados científicos sobre isso, sobre tudo que eu tô falando, se você quer entender mais o assunto e ter as referências bibliográficas ali na sua mão, sugiro você começar lendo nossos 10 livros já publicados. 6 deles são didáticos. Cada um tem centenas de referências bibliográficas de pesquisas médicas e científicas publicadas em jornais de alto fator de impacto, para você ver que eu não estou falando da minha cabeça. Eu estou falando que está cientificamente publicado, mas seres humanos são lentos até entender, processar e aplicar no seu dia a dia. Ou seja, eu trago os dados do laboratório para a sua vida prática, para você aplicar e obter os benefícios. Você não tem que esperar 50 anos até virar um consenso para as pessoas começarem a adequar. Quarto fator da dieta da longevidade dessas civilizações é que todos eles comem primariamente planta. Sim, eles não são veganos, eles comem proteína animal, mas apenas 4% a 5% total calórico, ou seja, em uma dieta de 2.000 calorias, isso significa uma média de 80 calorias, ou menos até. Que isso traduz em ficar vários dias sem comer proteína animal. Por quê? Porque proteína animal, em geral, por exemplo, um peixe, um bife, vai ter em torno de 230 calorias a cada 100 gramas. E se você comer 100 gramas, que é uma quantidade muito pequena, ou seja,
dá 2, 3 ovos, um pedaço ínfimo de peixe, e no final das contas é 3, 4 vezes mais, 230 calorias já daria mais de 10% do total calórico, que obviamente excede demasiadamente a ingesta dessas civilizações. Então, com certeza o que os dados científicos mostram em animais de laboratório e o que agora os dados científicos têm mostrado epidemiologicamente falando, é que reduzir a proteína animal é um fator pró-longevidade. A gente poderia entrar em vários dos mecanismos biológicos, mas isso fica para outro vídeo. Quinto fator, uma dieta rica em antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias. A gente tem um termo na ciência chamado inflammaging. Paper aqui na tela, se você tem alguma dúvida, para você perceber que aqui eu mato a cobra e mostro a cobra morta, ou melhor, mato o mito e mostro o mito morto. Todo mundo nas mídias sociais fala muita coisa, fruta causa isso, fruta não sei o que, e vegetais fazem mal. Mas eu quero ver apresentar o paper. Eu quero ver apresentar a ciência da onde o cara está falando. Porque não é a minha opinião, não é a opinião de outro profissional da área de saúde, é a opinião científica. É o que tem cientificamente publicado. Se não está cientificamente publicado, é apenas uma humilde opinião de um profissional que está falando sem embasar com dados. Eu embaso e inflammaging, ou seja, o processo de envelhecimento estimula um maior processo inflamatório no nosso organismo, ou seja, o organismo não consegue desinflamar tão bem, não consegue manter essa inflamação em controle. Então é muito importante entender que alimentos das plantas são ricos em substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, estimulam a microbiota em inúmeras maneiras, que também tem um perfil anti-inflamatório se você comer muitas plantas. Ou seja, se você tem uma eubiose, um equilíbrio das bactérias intestinais, você tem um processo anti-inflamatório ocorrendo. Sexto parâmetro das zonas azuis, nada de industrializados. Como eu estava falando, até o cozimento deles, e eles cozinham, tá? Mas obviamente eles não fritam, não jogam no forno a 270 graus por 10 horas. Eles não fazem o que as pessoas no mundo moderno fazem com a comida. É um simples cozimento ali básico, né? Então isso é um fator não só muito importante, mas mais ainda, o consumo de industrializados é nulo. Ou seja, nada de farinha, nada de açúcar. É realmente a base da alimentação, é planta integral. Porque se a civilização é muito primitiva, realmente não tem como comer industrializado. E isso com certeza é um fator que ajuda muito na saúde deles. Sétimo fator da dieta deles da longevidade, eles plantam o que eles comem. Muitos deles plantam o que comem ou comem coisas locais, que auxilia muito a saúde. Porque às vezes você vai comprar hoje em dia um pêssego vindo da Europa, no Brasil. O pêssego foi colhido muito verde, jogaram agrotóxicos, fizeram vários procedimentos nele e realmente uma comida mais local, mais orgânica, faz uma diferença. Oitavo fator, dietas baixas em gordura, ricas em carboidratos. Nada de low carb. Low carb é uma falácia que as pessoas começaram a acreditar, mas é cientificamente comprovado de aumentar a morbimortalidade por todas as causas. Aumenta a incidência de doenças e morte. Paper aqui na tela se você tiver dúvidas, mas todas elas levam uma dieta rica em carboidratos. E essa pesquisa aqui do David Sinclair também mostra dados laboratoriais em animais. Sim, quando eles alimentam ratos com dietas ricas em carboidrato, pobres em proteína, pobres em gordura, os ratos vivem bem mais. Quando os ratos comem muita proteína ou muita gordura, vivem menos. Assim como as zonas azuis. Os mecanismos biológicos eu vou botar nessa outra pesquisa nos Okinawas, mas é muito assim ensinar. E agora eu quero saber de você. Você quer minha ajuda como nutricionista clínico? Tem nossos 10 livros já publicados, cheios dos dados científicos. Eu presto atendimento nutricional presencial e online. Tem nossos 6 cursos online e ainda, além de tudo, tem nossos retiros presenciais sempre em janeiro e julho. Se você quer ajuda para mudar de dieta e não sabe como, precisa realmente de alguém, te garanto, eu consigo os melhores resultados. E se você quer um nutricionista realmente que vai recomendar formas naturais de melhorar a sua saúde, nada de um monte de tratamentos caros, suplementos, etc. E você gostou do vídeo? Não se esquece de comentar. Você já sabia das zonas azuis? Você já assistiu o documentário? Sabia desses detalhes nutricionais que fazem a diferença na saúde e longevidade a longo prazo? E você leva uma dieta pró longevidade ou pró vida curta? Comenta aqui embaixo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar o sininho e clicar nesses vídeos para saber mais.